Olá turminha, aqui é o tio Davi e hoje vamos continuar com o PET volume 3. Esta é a correção e explicação da semana 2 de matemática do segundo ano do ensino fundamental. Tio Davi vai fazer a correção e explicação de todo o conteúdo do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos começar? Essa semana tem como unidade temática grandezas de medidas. E vamos trabalhar medidas de comprimento. Esta é a parte 1. A parte 2 é a próxima aula, semana 3. Essa semana você resolverá atividades sobre medidas padronizadas e não padronizadas de comprimento. Você vai conhecer um pouco mais sobre o metro, centímetro e milímetro. As unidades de medidas de comprimento surgiram para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distância. Existem várias unidades de medidas de comprimento. Aquela utilizada pelo Sistema Internacional de Medida é o metro. Aquela utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades é o metro e seus múltiplos, como por exemplo o quilômetro, hectômetro, decâmetro e submúltiplos como decímetro, centímetro e milímetro. Além dessas unidades de medida de comprimento apresentadas, existem outras como as que utilizam o corpo como parâmetro, como por exemplo o palmo, o pé e a polegada. Vamos ver o que as atividades dessa semana solicitam. Atividades. A atividade 1. Vamos observar a régua. A régua é um objeto de medição. Aqui temos uma régua de 20 centímetros. Cada intervalo entre um número e outro é 1 centímetro. Letra A. Esta régua possui quantos centímetros? E aí, como a gente já verificou, possui 20 centímetros. Quem marcou aqui acertou a letra A. Letra B. Escreva o nome de um objeto que você poderia medir com esta régua. E aí podemos medir um lápis, uma caneta, uma borracha, uma tesoura, dentre outros objetos mais. Aqui é apenas um exemplo de resposta, tá certo, turminha? Vamos à letra C. A letra C pede a você que pegue uma régua e observe. Agora meça com a régua os objetos indicados para descobrir o comprimento de cada um. Escreva o valor que você encontrou. E assim eu fiz, turminha. Eu fiz a medida do lápis e eu encontrei que o lápis que eu medi tem 17 centímetros. Pode ser que os lápis que você vai utilizar para medir tenham um pouco mais ou um pouco menos, tá certo? O próximo objeto é uma tesoura. E a tesoura que eu utilizei para medir tem 13 centímetros, assim como está sendo mostrado aqui no vídeo no canto. E por fim eu fiz a medida de uma borracha. E eu encontrei que a borracha que eu medi tem 4 centímetros. E é isso aí, turminha. Após resolver então a atividade número 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Vamos medir os lados do quadrado abaixo com uma régua. Este quadrado tem aproximadamente 4 centímetros de cada lado. Qual o valor de cada lado? E aí, como eu já respondi, 4 centímetros. Os valores são iguais? Pela medida que eu fiz, os valores são iguais, mas a depender de como você vai medir, pode ter alguma diferença. Por exemplo, se você imprimiu ele, a depender do tamanho da impressão, pode ter diferença no tamanho. Tá certo, turminha? Vamos ver aqui na sequência. Você encontrou nos objetos que mediu algum que teve resultado igual ao quadrado? E aí eu coloquei que não, pois os objetos que eu medi, nenhum deles tinha medidas iguais ao do quadrado. Vamos agora à atividade número 3. Atividade número 3. Vamos pensar. Nesta aula, você trabalhou medidas de comprimento expressas em unidades padronizadas, como metro, centímetro e milímetro. Medir é comparar utilizando uma unidade como referência. Para comparar as medidas, procuramos deixá-las na mesma unidade de medida. E aqui vem apresentando o m, que representa metro, cm, que representa centímetro, e mm, que representa milímetro. Para realizar a comparação, foi necessário lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros, que equivale a 1000 milímetros. E aí na sequência pergunta o seguinte: 1 metro possui quantos centímetros? 1 metro possui 100 centímetros. E a segunda pergunta: 1 metro possui quantos milímetros? 1 metro possui 1000 milímetros. Quem respondeu dessa forma acertou a atividade número 3. E agora vamos à atividade número 4. Atividade 4. Eduardo foi até a casa de sua avó levar algumas quitandas que sua mãe pediu. A casa da avó de Eduardo fica a 3 quarteirões da casa dele e cada quarteirão mede 30 metros. Quantos metros Eduardo percorreu até chegar à casa de sua avó? E aqui temos então o início do raciocínio para resolver esta atividade. São 3 quarteirões e cada quarteirão tem 30 metros. Para isso, nós temos então que somar essa quantidade de metros. E aí o cálculo é este: 30 metros do primeiro quarteirão, mais 30 do segundo e mais 30 metros do terceiro, totalizando 90 metros.
Eduardo percorreu 90 metros para chegar até a casa de sua avó. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. A turma do segundo ano está medindo o quadro negro da sala de aula. Veja o desenho com as medidas do quadro da sala de aula. E aqui temos o quadro da sala de aula. A parte superior mede 3 metros, a parte inferior também, e as duas laterais medem 1 metro. Aí é solicitado o seguinte, na sequência. Agora faça a soma dos lados e descubra a metragem da borda do quadro. E aí, para a gente descobrir a medida da borda do quadro, temos que somar todos estes valores. E assim eu fiz, turminha. Eu coloquei aqui então 1 da primeira lateral, 3 da parte superior, 1 da outra lateral e 3 da parte inferior. Somando todos esses valores, nós temos que o quadro tem 8 metros de borda, toda a borda. E quem respondeu dessa forma acertou a atividade número 5. A atividade 5, turminha, é a última atividade da semana 2 do segundo ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021. Se você está gostando dessas correções, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo.